Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. É muito importante que nós venhamos frisar a cada dia a importância que temos em poder voltar o nosso coração às coisas de Deus. Uma vez que a gente se coloca na presença de Deus, é de extrema responsabilidade nossa, não só assumimos um compromisso real e verdadeiro com Deus, como também de poder fazer com que a vontade de Cristo ela venha prevalecer sobre a nossa vida. Se nós formos observar os exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras, veremos muitas pessoas que tiveram no passado uma experiência com Deus, outras que tiveram um encontro com Deus e outras que tiveram um encontro com a fé. O que isso quer dizer? Bom, muitos que tiveram um encontro com a fé não permaneceram na presença de Deus. É o exemplo que nós temos sobre aqueles 10 leprosos. Quando eles chegaram até a presença do Senhor Jesus, todos estavam cobertos de lepra, mas um somente voltou para agradecer a Cristo. Por quê? Porque ele teve uma experiência com a fé, quando o Senhor Jesus disse a eles que eles estavam curados, e usou a sua fé, ele teve uma experiência com a fé. E ao mesmo tempo, ele teve uma experiência com Deus, porque ele sabia que necessitava de estar na presença de Deus para que aquele problema que outrora existia em sua vida não voltasse mais a assolá-lo. Em contrapartida, os outros 9 leprosos foram embora. Eles tiveram um encontro com a fé, mas não tiveram um encontro com Deus. É bem certo, a Bíblia não nos relata sobre tal episódio, mas, traduzindo pelo lado da fé, entendemos que aqueles 9 leprosos voltaram a estar com aqueles mesmos problemas quando eles chegaram na presença de Deus. Outro exemplo é quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. O que é você ter uma experiência com Deus? É quando você chega à presença do Senhor Jesus com uma vida completamente destruída, com uma vida completamente desgraçada no mundo do crime, da prostituição, do vício, do adultério, de uma série de questões que fazem você estar separado do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus. Ora, quando você tem uma experiência com Deus e você o aceita em espírito e em verdade, se manifesta em você o poder de Deus. Nós falamos numa mensagem outrora, você pode observar no blog, aonde que um homem chamado Zaqueu, ele, diante de todas as pessoas, era acusado, condenado, crucificado pelas atitudes que outrora ele cometia. Zaqueu era um ladrão. Mas, quando ele se dispôs a querer conhecer ao Senhor Jesus, e ele subiu a uma árvore para então ver Jesus passar por aquele caminho, dentro dele nasceu verdadeiramente o desejo de ter um encontro. Ele queria um encontro com Cristo. E quando ele teve a oportunidade de ter esse encontro, que Jesus, na verdade, o viu em cima daquela árvore e disse: Zaqueu, desce porque hoje me convém ir à sua casa. Ora, meu amigo e minha amiga, quando Zaqueu ouviu aquele convite do Senhor Jesus, imediatamente ele desceu daquela árvore. Ele poderia ter muito bem ter dito ao Senhor Jesus: tá bom, meu Senhor, daqui a pouco eu vou ao teu encontro, daqui a pouco eu desço dessa árvore, Senhor, depois eu te procuro. Ele poderia ter dito isso, mas por que de imediato ele desceu daquela árvore? Porque uma pessoa, quando ela está voltada aos propósitos de Deus, quando ela está voltada ao princípio da fé, automaticamente ela renuncia todos os porquê e se volta por aquele objetivo, por aquela oportunidade, por aquela situação que ela almeja que aconteça na vida dela. A obediência à palavra do Senhor Jesus foi um dos princípios que levou
propriamente dito, Zaqueu, que nós vamos ver mais para frente, a ter de fato uma experiência com o Senhor Jesus. Bom, e diante do jantar, eles estavam jantando, o Senhor Jesus e os seus discípulos. Jesus, em tempo algum, acusou Zaqueu. Você é ladrão, você é cobrador de imposto, você é isso, você é aquilo. Em momento algum. A presença do Senhor Jesus foi o bastante para que resplandecesse a luz naquele ser que estava coberto de trevas. É muito forte isso. A luz do Senhor Jesus, a atitude, o comportamento dele fez dispersar aquelas trevas que estava dentro de Zaqueu, que levava ele a cometer as coisas que outrora ele cometia. Tanto é que é o que a própria palavra de Deus nos fala, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, naquele momento que Zaqueu se voltou para o Senhor Jesus e o permitiu que entrasse na sua casa, o milagre daquela experiência fez com que Zaqueu se tornasse uma nova pessoa. Tanto que ele se colocou diante de todos, virou-se ao Senhor Jesus e disse: Senhor, se eu tenho roubado aos pobres, eu devolvo a eles 4 vezes mais. Zaqueu, ele reconhecia o seu flagelo, ele reconhecia a sua vergonha, ele reconhecia as suas atitudes, mas ele queria uma experiência com Deus. E quando Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, estas foram as palavras que de fato mudaram e transformaram a vida de Zaqueu. Elas penetraram dentro da alma daquele ser, elas dissiparam as trevas, o caráter imundo, sujo, pecaminoso que aquele homem tinha, para dar lugar a um caráter honesto, sincero, verdadeiro, voltado às coisas de Deus. Imagine você que mesmo Zaqueu, sabendo que ele era caluniado, volto a dizer, por todos ali da sua região, que o chamavam de ladrão, que o chamavam de cobrador de imposto, mesmo assim, ele não deu crédito a nada daquilo que pudesse abalar aquela experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Automaticamente, aquilo se transformou num encontro com Deus. O encontro que teve o exemplo Maria Madalena, uma mulher que vivia todos os dias se prostituindo, adulterando, e a Bíblia fala que na lei de Moisés, tal mulher que cometesse tal atitude seria então apedrejada até a morte. E ora, meu amigo, ela foi pega em flagrante adultério e todos queriam apedrejá-la. Mas o Senhor, como diz as Escrituras Sagradas, escrevendo na areia, voltou-se para aquela mulher, para aquela multidão que queriam a morte dela, que queriam apedrejá-la, e muitos disseram: Senhor, na lei de Moisés nos manda que nós apedrejemos essa mulher até a morte. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É muito forte isso, porque às vezes nos colocamos em condições de juízes, não é verdade? Quantas vezes acusamos o nosso próximo, quantas vezes acusamos as pessoas, quantas vezes apontamos o dedo para o erro de tantas pessoas, quando na verdade somos tão pecadores quanto aquelas pessoas que diante de nós são acusadas, são criticadas, aquelas pessoas que cometem também os seus erros, as suas falhas. Mas Jesus, ele queria contradizer algo que levava as pessoas à escravidão da letra, a escravidão de uma doutrina que fazia com que todos aqueles que errassem mediante a lei de Moisés fossem apedrejados. Ele era a vida, ele é a vida. Naquele momento, ele se virou para a multidão e disse isso: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos, acusados pela sua consciência, lançaram as pedras ao chão, viraram as costas e seguiram caminhando. Uma vez, ficando Jesus e a mulher, Jesus virou-se para ela e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram embora. E o Senhor disse: não, nem tampouco eu te acuso. Vai e não peques mais. Ora, meu amigo e minha amiga, a Bíblia
não mais relata um episódio que essa mulher voltou a praticar aquilo que outrora ela vinha praticando. Verdadeiramente, o encontro que ela teve com Cristo foi a base para que ela pudesse se libertar daquela vida que até então a escravizava, uma vida de humilhação, uma vida que não trazia nenhum resultado satisfatório para a vida dela. De repente você me pergunta, mas pastor, o que eu devo fazer para verdadeiramente ter uma experiência com Deus? Para que eu tenha um encontro real e verdadeiro com Deus? A primeira atitude que você deve tomar é você renunciar aquilo que dentro de você sabe que te acusa. O pecado, a mentira, a inveja, a prostituição, uma vida completamente diferente daquilo que Deus ele propõe a você. Quando você toma uma atitude em mudar de vida, é claro que para que isso aconteça, você tem que assumir diante de Deus uma postura verdadeira. Quantas são as vezes que as pessoas elas chegam até a igreja e elas prometem um monte de coisa para Deus? Eu vou largar o cigarro, eu vou largar a bebida, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou largar isso, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou largar aquilo. E no entanto, na verdade, nós é que temos que tomar a decisão. E o poder de Deus se manifesta mediante a nossa decisão e nos dá força para suportar as tentações oriundas daquela renúncia que nós cometemos, daquela renúncia que nós assumimos diante do Senhor Jesus. Quando você toma essa decisão, quando você toma essa iniciativa, então o poder de Deus ele penetra em você e te faz uma nova pessoa. Aí a vida com Deus começa a ser completamente diferente. As dificuldades existirão, as tentações existirão, o desejo do passado sempre vai se fazer presente na sua vida. Mas aqueles que tiveram verdadeiramente um momento de decisão e um encontro real e verdadeiro com Deus, elas jamais irão retroceder às atitudes que elas então tomaram diante do Altíssimo. Se você fizer essa experiência, se você firmar um propósito com Deus, mas isso é para você que é homem, isso é para você que é mulher, que tem caráter, que tem postura, que conhece de fato e de verdade a sua vida e precisa mudar. Você que assume uma postura verdadeira de assumir o Senhor Jesus na sua vida. É para você que eu estou falando. As dificuldades, elas não serão um empecilho para você vencer, mas elas serão de experiência para que você mostre ao mundo, ao diabo, a quem quer que seja, que agora habita em você um ser sagrado, o Espírito do nosso Deus. Zaqueu, ele se tornou uma nova criatura. A mulher que foi pega em flagrante adultério se tornou uma nova criatura. E tantos quantos hoje nós vemos que se voltaram para Deus e se tornaram pessoas novas, pessoas dignas, pessoas abençoadas, pessoas que fizeram de Cristo o seu único e verdadeiro amigo. E com certeza Ele jamais irá te abandonar, Ele jamais te irá te condenar, Ele jamais irá apontar os seus defeitos, Ele jamais irá deixar você sozinho. Basta tão somente você fazer dele o seu refúgio e o seu baluarte. Não importa quem você seja, o que você fez, o que você tenha feito. O importante é que daqui para frente você tenha uma postura completamente diferente diante de Deus. Assuma esse caráter e não se importa com as pessoas, com as críticas, as zombarias, as pessoas que irão zombar de você. Enfim, as críticas que você estará recebendo pela sua atitude. O importante é você colocar um ponto final, enterrar essa velha criatura e deixar nascer em você uma pessoa completamente nova, voltada para o Senhor Jesus, e assim poder glorificar e exaltar o seu santo nome.
É para isso que nós lutamos e por você que nós procuramos trabalhar no intuito de fazer você entender que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como disse o próprio Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Se você quer um encontro com Deus, aonde você está me ouvindo, você pode no seu coração dizer: Senhor Jesus, eu quero uma experiência contigo. Eu quero uma nova vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu o aceito no meu coração. Se tão somente você falar isso com fé, com coragem e ter a certeza que você vai honrar o que você está falando, o poder de Deus há de se manifestar na sua vida, te libertar das trevas, dos grilhões desse mundo que te aprisiona, da força espiritual do mal e fazer de você uma pessoa completamente feliz e abençoada. Você não precisa dos acessórios que esse mundo se nos apresenta para ser feliz. A exemplo da maconha, das drogas, do cigarro, do prazer. Você precisa da fé. Você precisa de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até lá.